Olá, começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje estamos com dois convidados aqui muito queridos, a Sueli Calda-Schubert e também o nosso querido José Maria. E o tema de hoje vamos iniciar falando sobre mediunidade. Como o Espiritismo vê a mediunidade? É um dom especial, Sueli? O Espiritismo veio esclarecer acerca da mediunidade. Não é a mediunidade uma invenção do Espiritismo. Sempre existiu o intercâmbio com o mundo espiritual. Se nós olharmos a história dos povos, as civilizações antigas, nós sempre vamos encontrar, desde o homem primitivo, o homem das cavernas e logo em sequência, aquelas experiências que vieram logo a seguir, nós vamos encontrar a presença dos espíritos, sempre assinalando que estão ao nosso lado, que estão interagindo conosco. Portanto, nós podemos aí citar desde os pajés, nas tribos indígenas, as tribos primitivas, os xamãs, o xamanismo, que existe, é quase tão antigo quanto a humanidade, e também, logo depois, através dos tempos, as formas de adoração do ser humano em relação a Deus, sempre sacralizando determinadas situações, determinados locais e passando a adorar a Deus, a adorar as entidades de uma forma que denota a presença dos seres invisíveis. Portanto, a doutrina espírita veio trazer de volta essa noção, esse conceito. Entretanto, nós sabemos que no Oriente, muitas das grandes religiões aceitam o intercâmbio com os espíritos. Portanto, não é uma novidade. Sabe, Delmar, o que muitas pessoas às vezes confundem é que se é um dom especial, porque há muita idolatria com respeito aos médiuns. Então as pessoas acham que é um privilégio. Entretanto, todos são médiuns. Agora, aqueles que têm tarefa é que têm alguma coisa a mais, talvez, do que os demais. E quando a mediunidade ela aflora, muitos pensam que ela pode afetar o campo mental. Então, alguns perguntam assim, a prática da mediunidade pode afetar o mental das pessoas, deixar as pessoas desequilibradas, deixar as pessoas com problemas mentais? Pelo contrário, Zé Maria e eu que somos médiuns, podemos atestar isto, porque quanto mais nós exercitamos a mediunidade, mais nós sentimos que o nosso discernimento, a nossa possibilidade de encarar os fatos, de fazer análise, de senso crítico, de inteligência, de memória, foi cada vez mais se ampliando, se aprofundando, porque a mediunidade, ela nos possibilita uma abertura do campo mental propriamente. E isso, ao invés de causar prejuízo, enriquece. Uma das coisas que eu acho que provocou em mim, com mais facilidade, a questão da mediunidade, é que pelo fato de conhecer os eventos mediúnicos, eu me possibilitei conhecer-me melhor. Então isso, pelo contrário, me trouxe muito mais lucidez do que antes de eu ter a compreensão e o entendimento da mediunidade. Então vocês estão dizendo que algo que é fundamental é buscar o conhecimento, uma vez que se manifeste a mediunidade, é importante o estudo, é importante o conhecimento para dar esse alicerce. E aí o mental ele é muito beneficiado com isso, não é mesmo? Havia um conceito antigo que a prática da mediunidade poderia levar a criatura à loucura. Isso. Mas isso já, de muito tempo para cá, as pessoas já têm uma noção completamente diferente. Ao invés de levar à loucura, pelo contrário, pode até curar, se a pessoa tiver algum tipo de distúrbio, alguma coisa ligeira, né? Claro. Sim. Nesse caso, ela pode até melhorar, no sentido de que a prática mediúnica vai ampliar o seu raciocínio e, às vezes, até alguma coisa que a pessoa trazia, era portadora de uma certa confusão mental, uma certa preocupação que exacerbava o limite normal, pode ser curada através da prática mediúnica. Aquilo tudo pode passar a partir do momento em que a pessoa está exercendo a mediunidade. Então é justamente, em muitos casos, o oposto da crença antiga. Exatamente. Algumas religiões, ou alguns profitentes de algumas religiões, ainda cultivam essa crença, entendeu?
Entretanto, qualquer pessoa que entra dentro da doutrina espírita, que recebe os esclarecimentos da doutrina espírita, conforme a doutrina explica esse tipo de fenômeno, é evidentemente que ela vai estar muito melhor alicerçada. E agora, um outro ponto que é as curas de Jesus. As curas de Jesus eram de origem mediúnica? Bem, nós temos que entender que Jesus é o espírito mais perfeito, mais evoluído que já veio à Terra. Sim. E, portanto, ele tinha o poder pessoal. Quando a pessoa consegue uma evolução espiritual muito avançada, ela passa a ter condições de um magnetismo muito mais evoluído, muito mais treinado, adaptado. Então, nesse caso, Jesus, com seu próprio potencial, tinha condições de devolver, por exemplo, a visão a um cego, de curar os leprosos, hoje chamados rancenianos. E, nesse caso, ele dava de si mesmo, né, do seu próprio magnetismo. Um exemplo clássico, que é muito citado, é o da mulher que tinha um fluxo sanguíneo. Sim. Que essa mulher, ela, ao se aproximar de Jesus, que estava rodeado por uma multidão, ela queria conversar com o mestre, pedir ajuda. Quando ela notou que ela não conseguiria chegar perto, porque a multidão estava impedindo isso, ela imaginou que se ela tocasse apenas na ponta do manto do mestre, ela ficaria curada. E isso realmente aconteceu. Ela imediatamente sentiu o poder curador do Cristo, por causa da sua aura, da sua irradiação, por ser muito pura. Nesse caso, Jesus percebeu e ele vai perguntar: quem me tocou? Porque de mim saiu uma virtude, ou seja, saiu uma energia curadora. Então, ele tinha ele próprio esse poder. E hoje, os médiuns na atualidade, quem são? Como procedem? Diga aí, Zé Mário. São pessoas comuns, igual a todos nós, com a diferença, talvez, essa de colocar a mediunidade a serviço. Porque todo aquele, de acordo com a doutrina espírita, né, todo aquele que sente em maior ou menor grau, né, a percepção dos espíritos, é por este fato médium. Então, todos nós somos médios. Entretanto, é necessário fazer uma distinção entre aquela mediunidade espontânea, intuitiva, premonitória, qualquer coisa que nós sejamos portadores para o conjunto das atividades do dia a dia, e aquela mediunidade de tarefa, aonde você já se impõe uma regra, uma disciplina, um trabalho, enfim, uma ação junto aos espíritos, uma ação mais efetiva. Tá certo? Os médios somos então todos nós. E pessoas comuns, não é? Pessoas que no dia a dia estão trabalhando, têm a sua profissão, têm a sua família, não é como antigamente aquela noção do profeta, não é? Que eram médiuns, profetas, oráculos, e que tinham assim toda uma espécie de veneração das pessoas e ficavam às vezes circunscritos a um tipo de vida muito fechada, não é? Monástica. Monástica, não interagiam com as outras pessoas. Hoje em dia não, o médium é uma pessoa que está no dia a dia conversando, participando, trabalhando, contribuindo. O importante é essa contribuição, que é uma coisa diferente. Como Zé Maria acaba de dizer, aquele que tem essa mediunidade de tarefa, ou seja, aquele que vai realmente exercer a mediunidade a benefício do próximo, este já vai ser encaminhado, porque aí já tem o seu guia espiritual, o seu mentor, que vai orientá-lo. E a partir daí, a base de tudo é o estudo da doutrina espírita. O médium precisa estudar e precisa conhecer bem os próprios mecanismos da mediunidade. E como o espiritismo vê a prática mediúnica paga, quando consultas muitas vezes são feitas e em troca de um retorno financeiro? Como o espiritismo vê? É bom ressaltarmos que em doutrina espírita e nessa prática do dia a dia nas casas espíritas, tudo está apoiado e assentado nos ensinamentos de Jesus. Sim. A nossa fundamentação básica, essencial, primordial é o Evangelho do Cristo. E Jesus mesmo ensinou: dai gratuitamente o que de graça recebestes. Portanto, se a pessoa tem a faculdade mediúnica, sem que ela seja esse dom especial, mas uma faculdade normal,
como chamado às vezes de sexto sentido, Sim. não é? Como os nossos outros sentidos. Nesse caso, é muito importante nós entendermos que se recebemos isso como uma oportunidade de trabalho, nós não temos o direito de cobrar, porque nós estamos ali exercendo uma faculdade como a de olhar, como a de atender as pessoas, como a de conversar, como a de estudar, e porque vamos cobrar, não é? Então nós seguimos aquilo que preceitua o Evangelho do Mestre. É um trabalho que deve ser exercido gratuitamente. E se você percebe que você é médium, evidentemente que você tem a obrigatoriedade de entender que há alguém utilizando-se de você como instrumento para comunicar-se com uma outra criatura. Tirou esse alguém que te comunica, você destitui-se dessa capacidade, dessa possibilidade. Então, ser médium pressupõe estar no meio, não é? De duas comunicações, entre de duas personalidades, entre um mundo e outro. Entendeu? Se assim não for, você vai entender que é próprio, que é tudo seu. Os dons são diferentemente de Jesus. Que Jesus, como a Sueli fez a colocação inteira, ele, de acordo com o entendimento nosso dentro da doutrina espírita, ele fez as leis da terra. Portanto, ele sabe como ninguém manipular tudo aquilo que ele próprio criou, que ele próprio estabeleceu. Criou não, me perdoe. Que ele próprio estabeleceu. Estabeleceu, então, exatamente. Porque Jesus é considerado na doutrina espírita o governador espiritual do nosso planeta. E nesse caso, ele presidiu, vamos dizer assim, a formação da Terra e todos os eventos que aconteceram. Porque ele é realmente o que preside, né? Aliás, dentro desse assunto, aqueles que gostam de ler, A Caminho da Luz. Pois é. Né? Que A Caminho da Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Um livro que vai mostrar toda essa trajetória. Extraordinário, não é? Extraordinário, uma leitura extraordinária. Muito bom. Então, nós temos aí, na questão mediúnica, agora uma pergunta assim, como se dá a comunicação mediúnica? Essa coisa aí, essa questão é essencial. Porque às vezes as pessoas não têm uma noção, imaginam que o espírito que vai se comunicar entra dentro do corpo da pessoa. E se fala assim, é uma incorporação, que é um termo inadequado, porque dá exatamente essa ideia do espírito, por aqueles momentos da comunicação, estar dentro do corpo da pessoa. Se nós formos olhar, por exemplo, o filme Ghost, naquela passagem daquela médium, o espírito realmente parecia que tomava o corpo da criatura. No entanto, a comunicação mediúnica, ela é um processo telepático, é mente a mente do espírito comunicante com a mente do médium, porque nossa mente ela é uma estação receptora e transmissora. Nós tanto emitimos pensamentos, quanto captamos pensamentos. É que nós não temos noção disso. Na nossa civilização ocidental, nós não privilegiamos a disciplina mental, o conhecimento da mente, todas as potencialidades que o ser humano tem, e, portanto, nós não temos uma noção precisa de como realizar isso. Mas é um processo natural, é um processo telepático, e o espírito emite o seu pensamento, a mensagem que ele quer transmitir. O médium, por sua vez, já está em estado de transe, ele está num estado alterado de consciência, sem ser patológico, evidentemente, é um estado rígido, saudável. Quando termina o transe, ele está bem, normalmente. Então, nesse caso, ele vai captar o pensamento do espírito e transmitir, seja pela psicofonia, que é a mensagem verbal, seja pela psicografia, por exemplo, que é aquela pela escrita. Então é isso, né? Se nós pudéssemos criar uma imagem para observar como se dá a comunicação, nós poderíamos talvez falar o seguinte: ocorre de perispírito a perispírito, né? Mente a mente, envolta no perispírito, tá certo? Se deixássemos cair num lago plácido e sereno uma pedra, ela vai fazer várias circunferências. Essas várias circunferências é o espírito expandido, o perispírito do médium em expansão, porque ele está num estado de concentração, de introspecção, tá certo? E uma outra pedra ao lado seria o perispírito do espírito, que naturalmente já está expandido. À medida em que essas duas circunferências fossem se encontrando naquele plano,
haveria a identificação da comunicação. Algumas pessoas vão sentir a comunicação através de dor, através de angústia, através de alguma sensibilidade que o espírito esteja atravessando. E aí você percebe, tá certo? Naquele filme Minha Vida em Outra Vida, sim, tá certo? Que muitas pessoas assistiram e que fez muito sucesso. Ela sempre que estava num estado de alheiamento, ela estava alheia ao ambiente, ela entrava em sintonia com as emanações, as vibrações do seu passado. Não era assim? É assim mesmo. Pois é, todo estado de alheiamento pressupõe que você está no estado alterado de consciência, como a Sueli bem afirmou, sem ser patológico. Entendeu? Um estado saudável. E hoje com dois convidados aqui muito queridos, a Sueli Caldas Schubert e o nosso querido José Maria. E o tema, mediunidade. E como havíamos já perguntado, deixamos no ar a pergunta, muitas mães, elas ficam muito preocupadas ou então elas desconhecem a questão da mediunidade e às vezes um filho pequeno apresenta essa mediunidade mais ostensiva. O que vocês têm a falar a esses pais? Realmente, a incidência da mediunidade em crianças e adolescentes tem aumentado bastante. Nós vemos isso nas casas espíritas, quando pais aflitos vêm trazendo seus filhos, tentando entender o que está acontecendo. Em geral, as crianças começam a dizer, às vezes com 4, 5 anos, que estão vendo ou uma avózinha, um avôzinho, um amiguinho, alguém. Então, uma coisa que é espontânea na criança e ela começa a dizer isso. Só que os pais não estão vendo ali o tal do amiguinho, o avôzinho que elas estão dizendo e começam a ficar muito preocupados. Em geral, os pais tomam uma providência de levar a criança a um psicólogo, que é uma coisa muito boa. Entretanto, nós sabemos que o psicólogo, ele pode não ter condições de resolver essa situação porque se trata de algo espiritual e não é vamos dizer, da área dele. Quando a criança é levada ao centro espírita, a coisa fica muito mais fácil, porque é exatamente na casa espírita que os pais vão ter a orientação, a explicação a respeito disso. A criança, ela tem essa facilidade porque nós temos que lembrar que nossos filhos, nossas crianças, não são espíritos que estão vindo pela primeira vez ao cenário terreno. São espíritos antigos que já vieram de muitas reencarnações. Então, um bebezinho é um espírito antigo, é que vem na forma de uma criança tão frágil, tão delicada, que desperta a ternura, que desperta a vontade dos pais de superar aquele momento com a criança, ajudá-la, de fortalecê-la, de evitar que qualquer mal atinja. Isso quando são pais amorosos e responsáveis, porque infelizmente hoje nós vemos muita coisa ao contrário disso, né? Pais que torturam crianças, que abandonam crianças, mas de maneira geral, felizmente, os pais se tomam de amor, de carinho, de atenções para com aquele bebê. E a partir daí a criança está vendo espíritos. Existem muitos casos que relatam isso. Chico Xavier, com 4 anos, conversava com a mãe dele desencarnada. Sim. Divaldo Franco, a mesma coisa acontecia com ele. Ele tinha um amigo que estava sempre junto dele, que era um índiozinho que o acompanhava. Só que ele notou que à medida que ele crescia, o índiozinho também crescia. Então, nesse caso, a casa espírita vai orientar, vai explicar. A criança tem essa facilidade, porque sendo esse espírito antigo, traz alguma rememoração do seu passado, alguma lembrança. E a fase infantil ainda propicia que o espírito da criança tenha um contato maior com o mundo espiritual. À medida que a criança vai crescendo, isso vai aos poucos desaparecendo. Pode ressurgir na adolescência ou não. Tudo depende de cada caso, porque cada caso é um caso. Nós temos que analisar. Agora, o que acontece então com essa criança é que na casa espírita os pais vão ser orientados, vão receber as explicações necessárias, os pais não devem ficar amedrontados. Quando o pai ou a mãe tem uma ideia de, se a criança está dizendo assim, eu vejo uma velhinha, eu vejo um velhinho, às vezes eles têm ideia de trazer um álbum das fotografias antigas.
dias. E aí a criança vai dizer, eu vejo esse vovozinho aqui, ou eu vejo essa velhinha aqui. E às vezes é uma avó, do pai, da mãe, um antepassado qualquer. Então fica constatado que é realmente um espírito que a criança está vendo. E depois, na casa espírita, toda a orientação vai ser dada. É muito importante isso para que os pais não fiquem aflitos, angustiados, achando que a criança traz um distúrbio mental, quando é uma coisa natural, quando é uma coisa espontânea. Nós temos um livro a respeito desse assunto, que foi lançado agora há um ano. O título do livro é Mediunidade e Obsessão em Criança. Nós estamos abordando esse tema exatamente para atender aqueles que estão buscando respostas sobre este tema. Foi lançado pela editora Didier, que é lá de Votuporanga. Sabe, Delmar, muitas pessoas, quando acontece isso com os filhos, têm a ideia que os filhos estão na idade da fantasia, da mentira, da ilusão, e muitas vezes não percebe. Outras já acham que a criança tem um dom muito especial, que precisa ver o que é isso, se essa criatura, como é que vai ser. Então há muita desinformação a respeito. Por isso que nem sempre você levar para o psicólogo, que é a idade da mitologia, que muitas pessoas vão falar, a idade da fantasia da criança, pode se levar, claro, deve se levar. Mas não pode deixar de lado também a doutrina espírita, correto? Então, nenhum polo, nenhum outro. Então, em alguns casos, né, precisa ser bem verificado, porque às vezes a fantasia não é fantasia, realmente é uma mediunidade. E porque a psicologia admite isso. A transpessoal... Não, a psicologia admite que a criança possa ter um amiguinho imaginário. Sim. Né? Ela admite os mitos e as fantasias. É. Só a transpessoal já leva em conta os estados ampliados de consciência, não é? Então, nem um polo de desqualificar o que é... isso claro, não é nada, isso não serve. Isso não é... E também nem o outro de colocar já essa criança num pedestal. Nossa, essa criança tem um dom. É um missionário. É um missionário. Um isso, é um missionário. Isso. Então, nesse caso bom também, senso. é bom nós lembrarmos, você falou em psicologia transpessoal, que é muito importante essa abertura que ela está trazendo para as criaturas, porque ela admite a mediunidade, admite inclusive a possessão de espíritos inferiores sobre as pessoas e admite, logicamente, a mediunidade desde a infância até qualquer outra fase. Só que você falou uma coisa muito importante, que não é no ambiente do consultório de psicologia, porque eu vejo isso lá no consultório, no Instituto Evoluir, não é? Então, sabe um lugar para cada coisa é seu lugar? É verdade. É muito importante, porque quando chega um quadro infantil, nós temos atendimentos infantis, quando chega que há essa observação, porque com pouco tempo a mãe fala, a criança fala, você já percebe. Então, se há necessidade dos dois atendimentos, que se faça o atendimento psicológico ou psicopedagógico, enfim, de ludoterapia, mas que se oriente também a busca de orientação na casa espírita. Isso é muito importante. É porque às vezes pode trazer um pouco de sofrimento para a criança. Isso. E aí o psicólogo vai ajudar muito. Nesse ponto, mas sabendo bem essa questão dos limites. Isso é muito importante, porque muitas vezes é uma questão mesmo da casa espírita. Outras vezes, como você disse, se isso afetou muito a dinâmica familiar, porque às vezes entram todos em alvoroço, desestrutura-se a família, aí sim, então, um atendimento em ambos ambientes vai favorecer o conjunto. Mas sabe o que eu estava aqui lembrando, Zé Maria? No primeiro bloco, você falou a respeito do intercâmbio mediúnico, como funciona a mediunidade. E você deu um exemplo e você falou da questão do perispírito. E para aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo e que não têm essa informação, o que é perispírito? Tá certo. Bom, o perispírito é o envolvimento fluídico ou é a vestimenta do espírito. É através do perispírito que as criaturas observam as aparições, que tem as visões, que tem esse tipo, não é, como aconteceram a aparição de Fátima, a aparição de Nossa Senhora de Medjugorje e outras aparições, é exatamente através do perispírito que eles mostram-se, que é a vestimenta do espírito. E essa vestimenta, de acordo com a doutrina espírita, ela é fluídica de uma matéria, mas
num estado quintessenciado de matéria, ainda é matéria, pode se perceber, pode se mensurar, pode se medir, pode se pesar, tá certo? Mas é por intermédio dela que se observa esses fenômenos, tá certo? É isso que é o perispírito. Me perdoe os telespectadores. E a pessoa que quer ser médium, ela pode ser por ela mesma? Temos que ter cuidado quanto a isso, porque ninguém deve forçar. Esse ponto aí é nevrálgico, porque às vezes a pessoa acha muito bonito. Ah, quem me dera ser como Chico Xavier, escrever mais de 400 livros, ou como Divaldo Franco, viajar pelo mundo pregando. Mas acontece que não se pode forçar uma aptidão que a pessoa não apresente. Não se pode fabricar o médium. Não se pode, por exemplo, porque a pessoa chega numa casa espírita e diz que eu tenho dor de cabeça, eu tenho pesadelos, você é médium, então vai para a reunião mediúnica. E aí nós estaremos forçando uma coisa que, na verdade, não é a realidade daquela criatura. E mesmo porque, sendo uma pessoa que não tem conhecimento nenhum de espiritismo e de mecanismos da mediunidade, como que ela vai contribuir, ou participar, ou exercitar algo que ela nem tem? Então não se pode forçar, não se consegue de uma forma assim, por mais que a pessoa pense, peça e tenha vontade, não vai conseguir. Agora, há um outro lado que é muito interessante, que às vezes a pessoa apresenta já os indícios da mediunidade, mas ela não quer aceitar. Às vezes, nós atendemos pessoas no centro espírita que dizem assim, eu vejo espíritos, os espíritos estão se manifestando por meu intermédio, mas eu não quero isso, eu não quero ser médium. E eu também não quero seguir essa questão da mediunidade. E nós falamos com a pessoa com toda a naturalidade. Não, você não precisa, ninguém é obrigado a ser médium. Ninguém é obrigado, forçado a participar de um centro espírita, de uma reunião, de estudo ou qualquer coisa. Se você se sente bem, se esta faculdade mediúnica não está assim se apresentando de uma forma muito intensa, nesse caso você pode trabalhar na sua religião, no seu templo que você frequenta. O importante é fazer o bem. Isso pode canalizar, né? O importante é canalizar essa sua potencialidade para o bem. Agora, aí tem um porém. Se no caso, esse potencial mediúnico vai cada vez mais se intensificando, aí sim, a pessoa tem que tomar uma posição, porque ela pode ficar à mercê de espíritos atrasados, ela pode sentir determinados sintomas que vão trazer para ela, nesse caso sim, prejuízos. Então, o exercício da mediunidade é benéfico. Agora, quando a pessoa não quer, se fecha, se revolta, aí já traz problema. Se os indícios são, vamos dizer, leves, a pessoa pode ter a vida normal e trabalhar isso no campo do altruísmo, de ajudar o próximo, de ajudar crianças, enfim, ela canalizou isso. Então não se pode forçar. Toda vez que você força esse tipo de coisa, de um modo geral, você está sujeito a os tais dos chamados animismo ou mistificação, né? Porque você é induzido, você é, de certa forma, instigado a exercitar algo que você não possui, e é claro que para não desapontar, você termina, não é? E, igual o filme Ghost, que apresenta lá também, né? Às vezes a mulher lá não estava sentindo nada e ela dizia que estava sentindo, tá certo? Estava percebendo, né, os espíritos. Percebendo os espíritos. Muito obrigada pela participação de vocês, pela presença. Nós que agradecemos. E semana que vem estaremos juntos com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá!